Na pergunta anterior, vimos que só existe o Deus único e verdadeiro, que revelou a si mesmo em sua palavra, e que todos os supostos deuses são, na verdade, falsos. Caso você ainda não tenha assistido ao comentário da pergunta anterior, pause este vídeo, vá até o link que está disponível na nossa descrição e assista o comentário da pergunta anterior. Depois retome este vídeo para que você continue o seu aprendizado nas perguntas do Breve Catecismo de Westminster. Hoje estudaremos a sexta pergunta, quando os comentaristas fazem o seguinte questionamento: quantas pessoas há na divindade? Resposta: há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 pessoas são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a própria Escritura reconhece que nem tudo é igualmente claro no que está registrado ali. Por exemplo, Pedro reconhece que há coisas difíceis de entender quando foram escritas por Paulo. Isso está em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 16. Porque Pedro era um pescador, mas Paulo era um homem poliglota e doutor da lei. Por exemplo, nós não conseguimos explicar como uma mulher em idade avançada deu à luz a um filho, como está registrado no episódio envolvendo Sara e Abraão. Isso está no livro de Gênesis, no capítulo 18, no verso 11, e no capítulo 21, no verso 1 e no verso 3, onde está registrado o nascimento de Isaac. Tampouco conseguimos entender como Deus abriu o mar para que o povo de Israel pudesse atravessá-lo em pés enxutos, como está registrado em Êxodo, no capítulo 14, do verso 15 até o verso 31. Também não conseguimos explicar como o azeite foi multiplicado para o suprimento de uma família, como está registrado em 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. E também não conseguimos entender como um martelo flutuou na água, como está escrito em 2 Reis, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Mas, se a Escritura afirma que tais coisas aconteceram, nós cremos, por mais que nós não consigamos compreender isso plenamente através da nossa razão. A doutrina da Trindade é um destes exemplos. No Antigo Testamento, quando a criação do homem foi narrada, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, e na ocasião em que houve a confusão das línguas em Babel, registrada em Gênesis capítulo 11, verso 7, Moisés conjuga os verbos na primeira pessoa do plural. O profeta Isaías, quando está se referindo a Deus, ele usou o pronome pessoal na primeira pessoa do plural, ao dizer assim, no verso 8 do capítulo 6, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Perceba que estes textos e muitos outros textos podem ser usados para demonstrar que a Trindade Santíssima sempre esteve presente na Escritura. No Novo Testamento não é diferente. Na inauguração do ministério terreno de Jesus, momento em que ele foi batizado, as 3 pessoas da Trindade são mencionadas de forma clara ali. O texto de Mateus, no capítulo 3, no verso 16 e 17, diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No registro da tentação de Jesus, Mateus afirma que foi o Espírito Santo que o conduziu ao deserto para que ele fosse tentado. Quando o Senhor está dando ordens aos seus discípulos para que eles pregassem o Evangelho a todos os povos, a todas as línguas e a todas as nações, ali o Senhor estabelece o sacramento do batismo e afirma que as pessoas deveriam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nas epístolas também vemos essa preocupação ou a doutrina da Trindade claramente defendida. Quando nós olhamos para o último versículo da segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no último versículo desta carta, no capítulo 13, no verso número 13, Paulo se despede da igreja com a bênção apostólica dizendo assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Pedro, na introdução da sua carta, ele também destaca o papel da Trindade ao dizer assim, no capítulo 1, no verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai,
em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Todos esses textos deixam evidente, portanto, que a Bíblia é clara em apresentar e defender a doutrina da Trindade. Apesar de ser bíblica, desde o primeiro século da era cristã, a crença de que há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como essa pergunta registra, tem sido alvo de grande controvérsia. Alguns defendem que tal afirmação sugere a existência de 3 deuses, tornando os seus defensores em triteístas. Outros, por sua vez, negam a divindade do Filho ou a do Espírito Santo e sustentam a existência apenas do Deus Pai, heresia que ficou conhecida como unitarismo. E ainda aqueles que defendem ser uma grande contradição a crença em um único Deus que se revelou em 3 pessoas. Essa situação tem levado a Igreja, no decorrer dos séculos, a oferecer uma explicação que possa elucidar e esclarecer esse grande mistério da fé. Em meados do século III da era cristã, Tertuliano, que é considerado o pai da teologia latina, empregou o termo trindade pela primeira vez. Este substantivo ele é oriundo da expressão latina trinitas, indicando a existência de uma triunidade. Apesar de ter cunhado essa expressão, seu ensino sobre o assunto não foi seguido pelos cristãos. Foi Atanásio, pastor de Alexandria, que resumiu apropriadamente o significado deste termo quando afirmou: adoramos um só Deus em trindade, e a trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância. Essa definição foi adotada pelo Concílio de Nicéia em 325 d.C. e ainda mais aprofundada no Concílio de Calcedônia, que aconteceu em 451 d.C. Durante a Reforma Protestante, a crença na doutrina da Trindade foi endossada, como pode ser percebido nas confissões reformadas, que foram escritas entre o século XVI e XVII, incluindo a Confissão de Fé de Westminster, onde se lê: na unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho, diz a Confissão no seu capítulo 2º, no parágrafo 3º. Uma vez que nós subscrevemos os documentos reformados, nós afirmamos e adotamos a crença na doutrina da Trindade, confessando que cremos em um só Deus que se revelou em 3 pessoas distintas. Por mais que a Igreja confesse e declare a sua crença na Trindade, reconhecemos que é uma das doutrinas bíblicas mais misteriosas e difíceis para a compreensão humana, por causa das nossas limitações, por causa do pecado e por causa do próprio objeto da doutrina, que é o ser de Deus. O diabo, sabendo que a mente humana não a pode explicar, tem a tornado um terreno fértil para ser usado como pedra de tropeço para muitos. Isso não quer dizer que essa é uma doutrina irracional, mas apenas que ela nos obriga a fazer da Bíblia a nossa única regra de fé e prática, pois por mais complicada que ela possa ser para ser compreendida com a nossa razão, ela é amplamente revelada na Escritura, como nós já destacamos. Charles Hodge, ao comentar a Trindade, diz assim: sugerir que a Trindade é uma doutrina irracional é ser culpado de fazer o homem e a sua razão à medida de todas as coisas. A verdade é que somos inclinados a olhar do lado errado do telescópio. Movemos-nos do homem em direção a Deus, mas o verdadeiro pensamento, que reconhece a real distinção entre o Criador e a criatura, entre o infinito e o finito, sempre deve começar com Deus. O grande ponto é que a Trindade é um artigo de fé, uma revelação divina que deve ser crida e confessada pela Igreja, como destaca Thomas Watson. Há algumas verdades na religião que podem ser demonstradas pela razão, como a verdade que há um Deus, mas a trindade de pessoas
numa unidade de essência é completamente sobrenatural e deve ser aceita pela fé. Essa doutrina sagrada não vai ao encontro da razão, mas coloca-se acima dela. A tentativa de compreender a Trindade de forma racional tem levado alguns homens a considerarem-na uma contradição, argumentando que não é possível alguém ser três e um ao mesmo tempo. Sproul, por meio da lei da não contradição, prova que esse argumento ele é falso, ele é falacioso ao dizer assim. A lei da não contradição afirma que A não pode ser A e não há no mesmo tempo e no mesmo relacionamento. Quando confessamos nossa fé na Trindade, afirmamos que Deus é um em essência e três em pessoa. Portanto, Deus é um em A e três em B. Se disséssemos que ele é um em essência e três em essência, isso seria uma contradição. Se disséssemos que ele é um em pessoa e três em pessoa, isso também seria uma contradição. Mas não é isso que afirmamos. Vos nos ajuda a compreender isso de forma mais clara no seu comentário do Catecismo Maior de Westminster, ao dizer assim: não, a doutrina da Trindade não se contradiz. Embora os seus oponentes jamais se cansem de chamá-la de contraditória. A doutrina ensina que, num certo sentido, Deus é um, e que, num outro sentido diferente, ele é três. Ele é um em substância e três em pessoas. Conquanto podemos admitir abertamente que isso é um mistério que perplexa a mente humana, mesmo assim não envolve ainda uma contradição. Seria contraditório se afirmássemos que Deus é um e três no mesmo sentido. Isto é, se disséssemos que só existe uma única pessoa na divindade e que ao mesmo tempo existem três pessoas na divindade. Isso seria um absurdo. Nenhum credo cristão propõe um tal entendimento sobre esta questão. A doutrina da Trindade afirma, portanto, que Deus se revelou por meio de três pessoas iguais em poder e glória, que são o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A palavra pessoa vem da expressão latina persona e significa condição, qualidade, capacidade da qual a pessoa funciona. Por influência de falsas descrições feitas sobre Deus como uma força cósmica ou a base de todos os seres, como nós já vimos no comentário da pergunta número 4, alguns cristãos têm desenvolvido a crença de que Deus é um ser impessoal. Porém, a Bíblia o descreve como um ser pessoal que criou todas as coisas e as sustenta, sendo totalmente distinto da sua criação. A Escritura apresenta as três pessoas da Trindade com características de uma personalidade. Elas são autoconscientes, pois, ao contrário do ser humano que precisa do outro para se conhecer, Deus possui um pleno conhecimento existente desde antes da criação, pois as pessoas da Trindade já se relacionavam e se alegravam mutuamente uns nos outros, como Mateus nos diz em seu Evangelho, no capítulo 11, no verso 27, João nos diz no capítulo 1, do verso 18, no capítulo 3, verso 35, e também em João capítulo 17, verso 5. Além disso, as três pessoas da Trindade são inteligentes. Como nós podemos ver, a inteligência insondável do Senhor, que fez todas as coisas boas e para a sua glória. Também sendo apresentado essas pessoas como pessoas autodeterminadas, ou seja, capazes de elaborar um plano e de concretizá-lo no decorrer dos anos. Mas a Escritura também mostra que as três pessoas da Trindade têm afeições, pois a Bíblia destaca o zelo que elas possuem, destaca também o seu amor, por exemplo. Portanto, as três pessoas da Trindade são distintas, apesar de serem um único Deus. Mas é isso que a continuidade desse texto nos mostra. Apesar de elas serem três pessoas distintas, elas são uma única substância. As palavras gregas ousia, traduzida por essência, substância, e physis, traduzido por natureza, e as latinas essentia, que vem de essência,
e natura, de onde vem a palavra natureza, foram usadas nos primeiros credos da igreja para defender a verdade teológica de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, revelados na Escritura, são um só ser divino, da mesma essência, substância ou natureza, distintas de qualquer outro ser. Essa discussão foi travada no Concílio de Calcedônia, em 451, sobretudo por conta da divindade de Cristo. Ário havia defendido que Jesus era homoiousion, ou seja, da junção das palavras homoios, semelhante, e ousia, substância, com Deus, trazendo a ideia de que, apesar de ser parecido, de ser de uma substância parecida com Deus, Jesus não era da mesma essência e da mesma substância. E esse posicionamento de Ário foi condenado como uma heresia. Em contrapartida, o termo homousion, que vem de homos, mesma, e ousia, substância, foi adotado como a crença ortodoxa de que o Filho tem a mesma substância do Pai, como pode ser observado no credo que foi produzido neste concílio, onde é dito: creio em um Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o ungido Filho de Deus, verdadeiro Deus de Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai. Aqui nós vemos o uso da expressão homousion, dizendo que Jesus ele vem da mesma substância que o Pai. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, iguais em poder, glória e majestade, e que são um único Deus em essência. Um comentarista diz assim: você acha isso difícil de entender? Você não está sozinho. Os cristãos mais sábios e os melhores estudantes da Bíblia que a igreja já teve nunca foram capazes de entender completamente como Deus pode ser um só Deus em três pessoas. Lembre-se que Deus é infinito. Ele não tem limites. Mentes humanas são finitas e limitadas. Não podemos ir muito longe com as nossas mentes limitadas no entendimento de um Deus sem limites. Por mais difícil que possa ser a compreensão desta doutrina, não podemos negá-la, pois ela é fundamental à nossa fé. Ela está muito longe de ser uma mera teoria técnica, nos diz Gerhard Voss, ou uma doutrina abstrata. O cristianismo se mantém em pé ou cai junto com a doutrina da Trindade. A Bíblia apresenta o plano da salvação como um pacto ou aliança entre as pessoas da Trindade. Quando se abre mão desta doutrina, todo o ensinamento bíblico do plano da salvação também tem de descer com ela pelo ralo. Thomas Watson já havia dito esta verdade quando afirmou: jogando fora a distinção das pessoas na Trindade, destrói-se a redenção do homem. Como Deus Pai, uma vez ofendido pelo pecado do homem, será apaziguado sem um mediador? E esse mediador é Cristo, que faz nossa reconciliação. Cristo, uma vez tendo morrido e aspergido o seu sangue, como aplicaria esse sangue a não ser pelo Espírito Santo? Portanto, se não houver três pessoas na divindade, a salvação do homem não pode ser completada. Se não houver uma segunda pessoa na Trindade, não há Redentor. Se não houver uma terceira pessoa, não há Consolador. E assim é retirada a tábua da salvação que nos leva ao céu. Portanto, se não cremos na Trindade, comprometemos a nossa fé e a nossa salvação. O puritano Robert South expressou essa verdade da seguinte forma: a mente humana não pode entender plenamente o mistério da Trindade. Tente compreendê-la e você perderá a sua mente. Negue-o e você perderá a sua alma. Que o Senhor te ajude a crer na doutrina da Trindade, pois ela é uma doutrina bíblica e defendida em toda a história da igreja, ainda que reconheçamos que não conseguimos compreendê-la completamente. Que Deus te abençoe.